Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Nosso pianinho preferido de sexta-feira, professor Milton Teixeira, bom dia. Bom dia, gatinha, bom dia, Dônula, bom dia, Zé do Zap. Bom dia. Hoje vamos falar do Palácio do Catete. Vamos, professor. Porque foi em 18 de abril de 1896 que o governo federal soltou 3.000 contos de réis para comprar aquele palácio. Palácio do Catete, hoje Museu da República e presentemente fechado. Tem uma história interessante, ele foi construído para ser a residência de um cafeicultor, Antônio Clemente Pinto, português, barão de Nova Friburgo, nascido em janeiro de 1895, era paupérrimo, foi peão de fazenda, ajudou, ele trabalhava na fazenda do Visconde Ubá, o Visconde Ubá sofreu um acidente, ele socorreu o Visconde, salvou a vida do Visconde, o Visconde então deu um dinheiro a ele que ele ampliou, investiu em café e chegou a ser dono de 16 fazendas, inclusive a maior fazenda de café do Vale do Paraíba, a fazenda do Gavião, em Cantagalo, que no teto tinha gaviões. Aliás, o símbolo dele eram os gaviões. Hoje são águias, mas eram gaviões, originalmente em cima do Palácio do Catete. Ele precisava de uma casa na cidade, todo nobre tinha uma casa na cidade, porque chegava verão, ninguém suportava o Vale do Paraíba. A temperatura média é 45 graus, imagina com aquelas roupas, tomando banho uma vez por semana. Então ninguém ficava no verão nas fazendas de café. Então ele comprou 2 casas do Catete em 1858, chamou um arquiteto alemão, Gustavo Enold, para projetar o palácio. Ué, quem é esse cara? Pô, esse cara projetou a cúpula da Candelária, para você ter uma ideia. Gustavo Enold, e em 1862 o palácio estava pronto. Era uma maravilha. Quando foi inaugurado, foi motivo de notícia, era mais luxuoso que o Palácio Imperial. Era uma coisa assim inacreditável, móveis alemães, tudo vindo da Alemanha, coisa assim finíssima. Só que ele viveu pouco tempo, ele morreu logo 6 anos depois, aí a baronesa foi logo depois, os filhos ficaram donos e se especializaram em gastar o dinheiro do papai. Libertaram os escravos antes da abolição, o palácio estava fechado, foi vendido na época da República ao conselheiro Francisco de Paula Mairinck, que era um homem riquíssimo, que tinha vários projetos aqui para o Rio de Janeiro. Não conseguiu levar nenhum adiante. Era um homem idealista, assim. E esse Mairinck pretendia transformá-lo num hotel. O Palácio do Hotel, virou até peça de Arthur Azevedo, capital federal. Mas acabou a fortuna dele de repente. Conheço um caso assim aqui, bom, deixa pra lá. E ele então empenhou o prédio ao Banco do Brasil. Na República, a República funcionava no Palácio Itamaraty, que era ao lado do quartel-general do Exército, muito perigoso, possibilidade de golpe. Então vamos para um lugar bem distante. Então Prudente de Moraes, que fazia jus ao nome Prudente, comprou o Palácio do Catete. Veio a ser inaugurado pelo vice-presidente, porque ele ficou doente, Manuel Vitorino Pereira. E o palácio foi usado como sede da presidência da República até 21 de abril de 1960. Talvez o episódio houve episódios interessantíssimos, como a primeira dama Nair de Tefé colocando em 1914 a banda para tocar o Corta-Jaca. Seria mais ou menos se botar um daqueles rapes proibidões no Palácio do Planalto. O Corta-Jaca era considerado uma dança imoralíssima para a época, mas o episódio mais dramático foi o suicídio do presidente Vargas, a 24 de agosto de 1954. Ele fez suicídio motivado pelo escândalo que o perseguia, porque 19 dias antes houve um atentado à bala contra seu maior adversário, o jornalista e deputado Carlos Lacerda. E tudo indicava pessoal ligado ao presidente da República, ele então se matou. Isso na época era possível. Hoje, se um político envolvido em escândalo desse tiro no coração, eu acho que nós teríamos que importar munição do estrangeiro. Acho que não teria o suficiente nesta terra. Usar armas nucleares, talvez. Mas o palácio continua a ser usado pelo JK. Em 1960, o governo vai para Brasília, não dava para continuar mais ali. Imagina, um palácio colado na rua, todo mundo podia chegar na janela, acorda vagabundo. Mas era inviável uma coisa dessas. Ele ficou fechado durante a ditadura militar,
reaberto quando da redemocratização do Brasil, e desde então virou o Museu da República. No terceiro andar você tem lá o quarto do Getúlio Vargas, nós com a Band fomos lá, visitamos, tem o pijama dele, mistério, sumiu a calça do pijama. Que dama o terá levado? Pois é, né? Essa é a pergunta de 1 milhão, né, professor? Não sei se é de 1 milhão, mas é uma pergunta que não quer calar. O que não quer calar também, professor Milton Teixeira, nossos passeios. A pergunta sobre os nossos passeios. Bom, nós vamos ter dia 26 o nosso passeio, o Morro da Conceição, 9 horas da manhã. 26, saindo da igreja de Santa Rita, do Largo de Santa Rita. Como é que fica isso? No centro da cidade, entre a Avenida Marechal Floriano, Rua Visconde Inhaúma e Rua Miguel Couto, mais conhecida como Beco da Sardinha. Vamos visitar. Isso tem que ser depois de feriado mesmo, não adianta, porque essa semana agora, com todo respeito pela religiosidade, é uma semana perdida. Então, vamos ter aí esse passeio, e em maio eu vou fazer Petrópolis, mas particularmente, se alguém quiser participar, vamos visitar inclusive o Museu Imperial. Contato é com a Vilma 988-60-0480. Repita. 988-60-0480. Aliás, ela tá com o celular agora, porque não há condições de fazê-lo, porque o Museu Imperial não abre mão da entrada, então vai ter que rolar um preço assim, tá? Vai ter almoço, tudo bem. Vamos visitar também Quitadinha, aqueles lugares tradicionais. Quitadinha tá lindo, nas mãos do Sesc. Esse nós devemos voltar pra lá com a Band em algum momento. Que beleza. Mas vai ter, sim, agora quando vier o inverno, tem o festival de inverno, sim, claro. É verdade. Claro. Eu tô esperando o convite da Band e do Sesc, e pelo que consta vai rolar. Estaremos ansiosos. Professor. Sim. Eu tô vendo na TV uma reportagem que eu conheço. Isso, você aparece no finalzinho dela. O cara chato no final. Professor, tá chiquérrimo naquele barquinho sendo entrevistado. Sim, agora eu tô entrevistando um técnico e tudo mais. Isso, mas tem uma parte que você aparece. É uma reportagem de meia hora, tá pensando o quê? Aliás, o lugar é lindo, a Band podia se associar, não sei se Light, alguém, botar um ônibus para nós visitarmos esta maravilha que é um parque, olha aí. Lá, professor Milton Teixeira. Puxa, eu tô tão elegante ali. Mas seja como for, aquele parque gigantesco, um dos maiores parques ambientais criados pela Light, que eles consultaram na época, em 1906, o Oswaldo Cruz. O Oswaldo Cruz disse: o Aedes aegypti só voa 1 quilômetro. Então, em volta do que seria o lago, eles compraram 1 quilômetro em volta de todo o lago e preservar a vegetação para que o mosquito não migrasse e levasse febre amarela, dengue, chikungunya para as pessoas à volta. Então, por conta do Oswaldo Cruz e da Light, evitou-se essa epidemia no Vale do Paraíba. Então, isso não é contado, isso precisa ser dito. É muito importante. A Light evita que o Aedes aegypti chega ao povo. Felizmente é um bicho que voa pouco. Aliás, não tinha que voar porcaria. Nada. Professor, um beijo pra você. Obrigado, semana que vem professor. tem mais. Bom final de semana, professor. Igualmente.